Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e drama de 2014 chamado Condena. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa mostrando um veterano de guerra chamado Rey Francis que acaba de retornar ao seu país. Esta será sua última vez no serviço militar. Ele planeja deixar os militares e se casar com a sua namorada. Enquanto isso, uma bela mulher chamada Kelly está se divertindo em um parque da cidade. Pouco tempo depois, Rey aparece de repente por trás e surpreende essa mulher. Acontece que a mulher é a sua amante e ela está encantada em ver Rey, já que ele havia declarado anteriormente que estaria em casa na próxima semana. Sem perder tempo, Rey então tira um anel e a pede em casamento. Surpresa, Kelly fica encantada com a proposta de Rey e aceita sem hesitar. Depois disso, os dois pretendem deixar o parque, mas Kelly esquece de levar o livro que estava lendo com ela. Então Rey retorna imediatamente para pegá-lo. É neste ponto que as coisas ruins começam a acontecer com os dois, especialmente com Rey. Dois homens de repente se aproximam com um carro de luxo e um dos homens, chamado Tim, tenta seduzir Kelly. No início, Rey e Kelly tentam não responder a eles e entrar no carro, mas ao invés disso, Tim sai do seu carro, onde tira as calças e mostra seu documento bem na frente da janela de Kelly. Rey fica muito irritado e começa a bater nos dois caras, mas Tim então puxa uma faca e Rey tenta paralisar o seu ataque, mas infelizmente coisas ruins continuam a acontecer com eles e o homem é esfaqueado até a morte com a sua própria faca. Devido a esse incidente, Rey e Kelly vão ao encontro de seu advogado porque Rey está enfrentando acusações de assassinato. O advogado informa Rey que ele está diante de duas escolhas difíceis. Se ele se declarar culpado, sua sentença será de apenas 2 a 3 anos e ele poderá cumprir apenas 18 meses. Caso contrário, se Rey não se declarar culpado, ele poderá enfrentar uma sentença de 5 a 8 anos de prisão. Em outras palavras, Rey não poderá mais fugir da sua sentença de prisão se escolher uma dessas duas opções. Finalmente, parece que ele decidiu se declarar culpado e cumprir uma sentença de 18 meses de prisão. A cena muda para o pai do homem assassinado chamado Harvey Thompson e ele parece incapaz de aceitar a morte de seu filho. Além disso, parece que o pai não é uma pessoa comum e podemos ver que ele envia seu homem para descobrir a identidade de Rey. A pessoa também dá informações adicionais sobre o local onde Rey será preso. Então a cena muda novamente para a prisão onde Rey será preso. Este homem é Jack Morrison e é ele quem está a cargo desta prisão, visitado pelo pai do homem que foi morto por Rey. Harvey, que foi devastado pela morte de seu filho, pede a Jack que garanta que Rey nunca mais poderá sair da prisão. Em troca, ele oferece uma grande soma de dinheiro que Jack usaria para pagar seus subordinados para realizar seus atos hediondos. O dia chegou finalmente para que os presos comecem a cumprir suas penas. Um dos guardas, chamado Rico, está os cumprimentando. Neste momento, Rey e vários outros prisioneiros são obrigados a retirar todas as suas roupas para serem submetidos a um controle de segurança. Rico também começa a odiar Rey, enquanto tenta defender o homem ao seu lado, que está sendo forçado a tirar suas roupas íntimas. Desde o primeiro dia de sua prisão, Rey tem recebido contato físico de Rico. Depois disso, Rey é levado por um guarda chamado Williams para se encontrar com Jack Morrison. É revelado então que Rey serviu no exército durante 12 anos, dos quais 4 foram passados no Iraque. Ele também foi condecorado com uma medalha de bravura por seus atos no Iraque. Neste momento, Jack tenta agir com simpatia, como se não estivesse tramando algo e diz ao guarda para tomar conta dele. Williams então leva Rey para sua cela e começa a avisá-lo. Depois de apenas alguns dias, Rey começa a receber calorosas boas-vindas de outros detentos. Há um pouco de luta e então outro grupo de detentos liderados por Mazen vem ajudá-lo. Parece que há uma briga entre os dois grupos, mas William intervém e ordena que eles saiam. Na prisão, Rey é designado para trabalhar na biblioteca da prisão. Ele então conhece David, preso sênior, que lhe diz onde conseguir os livros. Enquanto ele se dirige à sua cela, Rey é novamente provocado pelos outros presos, mas ele ainda consegue manter suas emoções sob controle. Enquanto Rey lê um diário em sua cela, ele é repentinamente abordado por Rico e os outros que começam a verificar o seu quarto. O velho guarda então encontrou uma foto da namorada de Rey. Agora Rey tem que testemunhar uma foto de sua namorada sendo lambida por Rico e ele realmente quer espancar aquele velho guarda, mas ele não pode fazer nada. Ele está sendo retido pelos outros dois guardas. Além disso, Rico deixa Rey ainda mais zangado ao rasgar a foto da sua namorada. A propósito, os outros dois guardas são Victor e Fox. Rico ordena a Rey que tire sua camisa e começa a intimidá-lo. Rico, que não se contenta em apenas bater nele, quer fazer algo muito mais extremo. Felizmente, Victor intervém e o impede. Quando Rey está tomando banho, ele é mais uma vez maltratado por um prisioneiro ali. Neste momento, há um cara grande chamado Hammer, que está impressionado com um documento de Rey. Rey é então convidado a se agachar para que Hammer possa afiar a sua espada. Tanto Rey cumprimenta Hammer com um soco amigável e o empurra para longe. Rico então aparece e bate em Rey até que ele seja levado de
volta ao quarto de Jack. Ray tenta explicar que ele estava apenas tentando se defender contra aquele homem, mas ao invés disso, Jack parece não se importar com isso. Ele afirma que é normal que eles compartilhem seus traseiros ali. Como Ray continua a argumentar, ele é novamente espancado muitas vezes pelo guardas. Victor então lhes pede para pararem de bater em Ray porque ele vai acabar morto. Na hora do almoço, Ray se encontra novamente com um preso na biblioteca, incluindo Jade, um jovem que ainda tem apenas 18 anos de idade. Durante a conversa deles, Ray nota um condenado que teve uma briga com ele no início de sua prisão. Ray e David continuam sua conversa sobre o seu passado na biblioteca. É revelado que David não sairá da prisão porque há 15 anos ele e seu irmão roubaram um caminhão de dinheiro e atiraram em 2 seguranças, além de matarem um policial. Seu irmão também morreu no assalto e o dinheiro ainda não foi encontrado até agora. Somente David sabe onde o dinheiro está escondido. Durante a conversa deles, Rico subitamente entra na sala e informa Ray que tem uma visita. Acontece que o visitante mencionado por Rico é a sua namorada. À distância, Ray lhe dá um grande sorriso, pois essa é a primeira visita de Kelly. Infelizmente, sua conversa dura apenas um curto período de tempo, antes que Rico a termine abruptamente e lhe diga para entrar. Além disso, Rico provoca Ray mais uma vez, deliberadamente dizendo que ele quer curtir com a sua namorada. Eles fazem todo o esforço para provocar as emoções de Ray, mas não conseguem fazer isso, já que Ray é um cara durão. Depois disso, Ray se reúne com Mazen e sua gangue, enquanto jogam cartas juntos. Por causa do comportamento duro de Ray, Mazen se oferece para protegê-lo durante o seu tempo na prisão. Enquanto isso, Jade, de 18 anos, está trabalhando e é molestado pelo homem que antes queria violentar Ray. Jade, que ainda é jovem, é quase espancado por ele com um haltere. Felizmente, Ray vem e ajuda. Williams então vem imediatamente e os detém. Quando ele está limpando o banheiro, ele é subitamente abordado pelo homem que já havia brigado com ele anteriormente. O homem tenta se vingar dele, mas não é preciso muito esforço para que Ray o vença. Como sempre que Ray está lutando com o bandido, Rico aparece como se estivesse reparando em cada um de seus movimentos. Mas desta vez, Jack vem junto com ele. Jack, que foi subornado por Harvey e tem uma missão própria, pega um bastão e empurra para dentro de Ray por trás. No dia seguinte, os 3 guarda-costas que tinham sido subornados por Jack estão se reunindo e Victor começa a dizer que não quer mais se envolver. Ele também ameaça que irá relatar este assunto para os seus superiores. Depois que Victor sai, Williams, como chefe da guarda, vem até eles e ele não está completamente consciente do que está acontecendo nas suas costas. Ele então os repreende por dizerem a Ray para limpar o banheiro, já que ele havia designado Ray para trabalhar na biblioteca. Durante toda a conversa, Williams lembra seus 2 homens de não tomar nenhuma decisão sem a sua permissão novamente. Rico e Fox então vão até Jack e o informam que Victor decidiu não se envolver e que ele pretende arruinar os seus planos. Jack então diz a eles para lidarem com Victor. Depois disso, os 2 guardas seguem para a cela de um prisioneiro e começam a verificar a sua cama. Eles então encontram uma arma afiada e saem de lá, depois que o prisioneiro é mandado se ajoelhar e pedir desculpas. Quando o prisioneiro é designado para limpar o banheiro, fica chocado ao encontrar Victor morto. Pouco tempo depois, Rico e Fox vieram e acontece que este foi um assassinato premeditado. Assim, eles acusam o prisioneiro que tem carregado a arma afiada como um assassino. Durante a atividade de laser, Ray se senta com David e tenta perguntar sobre Mason. David diz que Mason é uma grande pessoa desde que dirige o sindicato da droga de dentro da prisão e tem a sua própria quadrilha. Mas à distância, o grupo de Mason percebe sua conversa e eles vêm até Ray e David. Ray é então advertido por Mason para ter cuidado sobre qual lado ele escolhe na prisão. Isso se deve ao fato de que, além da gangue de Mason, há outra gangue que é a gangue que se torna sua rival. Quando Ray e David estão tomando banho, o grupo de Mason de repente vem e apunhala o homem que já havia brigado com Ray no banheiro. Acontece que este homem é um dos rivais da gangue de Mason. Como Ray foi acusado de assassinar o homem, então ele vai imediatamente ver a gangue e explica que não teve nada a ver com o assassinato. O grupo está convencido por Ray de que a gangue de Mason é responsável pela morte do homem da gangue. A cena muda para o garoto de 18 anos, Jade, que está sendo abusado por Hammer em uma sala escondida. As luzes são apagadas e Hammer começa a violentá-los mais uma vez. A namorada de Ray, por outro lado, voltou para visitar Ray pela segunda vez, mas ao invés disso, ela recebe um tratamento injusto dos 2 guardas. Kelly é aconselhada a tirar a roupa para passar pelo controle de segurança. Desde que ela está esperando há 2 semanas para encontrar Ray, ela não tem outra escolha senão ser forçada a fazer isso. Claro que Ray sabe disso e está muito zangado, mas não pode fazer nada. Enquanto isso, Jade é mais uma vez maltratado pelo Hammer e ele, eventualmente, reúne a coragem de matá-lo. O Hammer é apunhalado com a chave de fenda em seu torpedo. Depois disso, Ray é chamado para a cela de Mason, onde Mason fica furioso por Ray se recusar a se juntar a ele. Enquanto Ray passa o tempo com David, Rico e Fox vêm de repente e o trazem para a oficina. Além disso, Mason está por trás de suas 2 ações. Como Jack não quer que Ray seja morto, Mason ameaça matar qualquer
qualquer das relações íntimas de Ray, incluindo David e Kelly. Rico então pretende ferir a mão de Ray, e Ray finalmente não consegue mais ter paciência, então ele bate nos dois guardas. Como resultado desse incidente, Ray tem que entrar na cela designada e escura. Williams então vai ao escritório de Jack, pergunta por que Jack ordena aos dois guardas que tragam Ray para a oficina, mas Jack não admite e lembra a Williams que ele é o responsável na prisão. Ray, por outro lado, é tratado como um animal e ele quase enlouquece depois de algumas semanas. Depois de cumprir uma longa pena em uma cela fechada, ele é finalmente autorizado a deixar a cela. Nesse momento, ele é escoltado por um dos guardas que Jack não suborna. Williams está tentando saber de Ray qual é o problema que o faz ser maltratado por quase todos na prisão, mas Ray não quer dizer nada porque ele não quer confiar em ninguém na prisão. Acontece que Williams também é um ex-soldado como ele. Após a recuperação de Ray, Mason ainda quer vingança e pede a Jade para apunhalá-lo, mas como Ray sempre esteve lá para ele antes, Jade não pode suportar a ideia de esfaqueá-lo. Como resultado da recusa de Jade, Mason mata o seu próprio aliado. Ray, que sabe que seu amigo foi morto, não pode mais conter as suas emoções e vai direto para o grupo de Mason no campo. Depois de derrotar o careca com 3 golpes, Ray insulta as ações de Mason de matar o seu próprio homem. Como resultado, Ray ganha o apoio de outros detentos e desafia Mason para um duelo. Jack está ciente de tudo o que está acontecendo, mas ele instrui os guardas a deixá-los lutar. Ray, que vem de um passado militar, naturalmente pode facilmente derrotar Mason, até que finalmente Ray estrangula Mason e quase o mata, mas quando ele olha para David, ele balança a cabeça, indicando que Ray não deve matar o cara. Ele então solta Mason, mas há uma faca que de repente cai do lado de Mason, então Mason tenta tirar vantagem da situação para matar Ray por trás, porém é impedido por David. Mason finalmente é esfaqueado até a morte pelo líder do grupo rival. Depois disso, Ray é trazido por Williams ao quarto de Jack Morrison. Jack explica que a sentença de prisão de Ray foi prorrogada. Ray então o amaldiçoa com palavras duras e consegue provocar as emoções de Jack. Como resultado, Jack acaba revelando que recebeu muito dinheiro para evitar que Ray saísse da prisão. E acontece que tudo isso foi uma armadilha e armado com estas provas. Williams e sua equipe aparecem e prendem Jack. Rico e Fox, o pior dos guardas, também são colocados na prisão. Depois de tudo terminar, Ray vai ver David, que ainda está vivo. É neste ponto que David graciosamente lhe fala sobre a localização do dinheiro roubado que ele escondeu. Ele pede a Ray para levar o dinheiro e começar uma nova vida e feliz com ele. Além disso, David também diz a Ray o quanto sente falta de sua filha e pede a ele que lhe dê um saco de dinheiro. No final, Ray é finalmente libertado da prisão e Williams lhe dá um aperto de mão de despedida. Ele é saudado com alegria por sua namorada e, além disso, Ray encontra a filha de David e lhe dá um saco cheio de dinheiro. Quando ele está prestes a sair, ele diz à filha de David para visitar o seu pai, que sente falta dela. Antes do filme terminar, William é visto instruindo os novos detentos a usar as roupas da prisão. Deles é Harvey Thompson, o pai de Tim. Foi ele quem subornou Jack e causou todos os problemas que aconteceram na prisão. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.